Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, dia 4 de maio, nós queremos invocar a presença materna da bem-aventurada Virgem Maria, neste primeiro sábado dedicado ao Imaculado Coração de Maria, que apareceu em Fátima, também em outros lugares, e desde 1917, suas mensagens se tornam atuais para nós. Com o seu pedido, com o seu apelo, a conversão, a penitência, a uma vida de oração, sobretudo através do Santo Rosário, pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. Vale dizer que naquela ocasião estava um clima de guerra e Nossa Senhora intervém. Aparecem algumas crianças e suas mensagens ecoam pelo mundo. Para aqueles que têm fé, para os que são católicos, devem dar ouvidos a Nossa Senhora, como aconteceu em Caná, onde eles estavam aflitos porque na festa estava faltando vinho, e Nossa Senhora foi conversar com seu filho, com Jesus Cristo, com o próprio Deus, e disse ali aos serventes: fazei o que ele vos disser. É o caminho da felicidade, é o caminho para a vida nova. Jesus é o caminho que nos traz a salvação, a boa nova que é Ele mesmo, para aqueles que aderem, para aqueles que têm fé. Por isso não podemos ser indiferentes, com o coração fechado. O Evangelho de hoje, de João 15, 18 a 21, é uma advertência para nós cristãos, a fim de que vivamos a vontade de Deus, que não é fácil. No mundo sexualizado, secularizado, paganizado, devemos ser fortes para, digamos, não se contaminar. Jesus tinha dito: o meu reino não é deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não podemos comungar com a mentalidade do mundo, embora estejamos no mundo. E vale dizer também que quando João, no Evangelho, trata sobre mundo, nós devemos entender que é este mundo do pecado, este mundo que é avesso à proposta de Jesus, por causa do pecado que desfigura a imagem de Deus em nós. Deus nos criou, Deus nos chamou à vida, e irá nos chamar ainda uma segunda vez, e por isso nós temos que estar preparados. Por isso o convite insistente à conversão, à mudança de vida, para que possamos cultivar a graça de Deus. Somos sabedores que nem todos acolheram Jesus naquele contexto de Jerusalém. Inclusive, Jesus enfrentou sérias críticas, perseguições por causa dele, porque não queriam acolher verdadeiramente, aceitar sua proposta de vida. Alguns até ficaram escandalizados. Discípulos, familiares de Jesus, que o abandonaram, porque achavam duras suas palavras, a exigência do Evangelho. Por isso, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes, não é fácil ser cristão. Não é fácil renunciar às propostas do mundo e sofrer as consequências do Evangelho, com perseguições, incompreensões, sendo excluídos muitas vezes. Mas este é o caminho de Jesus.
o caminho da cruz, para que um dia possamos chegar à glória de Deus. Jesus nos advertiu, deixou às claras como deveríamos viver, o que iríamos passar, se decidíssemos ser seguidores dele. Porque o Evangelho, ele contrapõe o mundo. O mundo representa, repito, todo aquele pecado que encontramos em nossa vida. Uma das características do seguidor de Jesus é, pois, a luta contra o mal e o pecado que está no interior de cada homem e do mundo. Por isso, quando Santo Agostinho se converteu e abriu seu coração para Deus, ele teve consciência, foi iluminado pelo Espírito Santo, inclusive escreveu: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, eis que habitava dentro de mim e eu te procurava fora. Olha o que diz Santo Agostinho. Veja só, você que me escuta, ele vivia uma vida devassa no pecado, uma vida desordenada por causa das paixões humanas, desregrado moralmente, e nos seus escritos apresenta suas dores, suas dificuldades, sofrimentos, para dizer que ele estava buscando fora. É o que acontece com muitas pessoas neste mundo. Buscam compensações para preencher o seu vazio, suas carências, seja com alguma pessoa, ou com coisas materiais, ou até mesmo com animais, é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Entregando, muitas vezes, até o seu corpo às malícias. E tudo isso consequência do pecado, que são as desordens pecaminosas, provenientes do pecado original dos primeiros pais, que é esta inclinação, esta tendência que todos nós temos para o mal. Por isso enfraquece a nossa vontade. E muitas vezes não conseguimos nos libertar de certos vícios porque estamos ligados ao pecado. E quem comete pecado, diz na carta de João, é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Ele vem para roubar, matar e destruir, para de fato confundir a nossa cabeça, a nossa mentalidade e desviar do verdadeiro sentido da nossa vida, que é Deus, princípio e fim de todas as coisas. Então o pecado perturba a nossa consciência por causa dos desejos carnais, das paixões desregradas, onde você é inclinado, de fato, você tem aquela vontade, aquele instinto de fazer o que você às vezes nem queria, mas aí você comete. Como alguém não queria falar mal de alguém e acaba, de fato, se deixando levar pela situação. Ou como alguém que faz um voto, uma promessa, mas depois não cumpre, vai sentindo preguiça de rezar, sente no coração desejo de vingança, de ódio, e muitas vezes alimenta isso, vem aquele desejo, aquela inquietação, ou mesmo de cometer atos ilícitos. E aqui nós poderíamos elencar muitos outros pecados que vão surgindo e que a gente muitas vezes não se atenta. Daí a importância de fazer um bom exame de consciência antes de dormir, de colocar a cabeça no travesseiro, de rezar, pedir ao Espírito Santo que ilumine nossas maldades, nossas más inclinações e que nos leva a sair da meta, que é
Cristo. Pecado significa errar o alvo, significa erro, fazer o que não é bom, cometer o mal. Isso é contrário à vontade de Deus, e as pessoas que não conhecem a Deus, que não são coerentes com o Evangelho, que não estão interessadas em mudarem de vida, elas são facilmente sujeitas a cometer tais atos, porque há uma frieza da fé em seu coração. Se conhecesseis a mim, conheceríeis também meu Pai, diz o próprio Jesus. Teriam essa experiência com o ressuscitado. Mas existem vários motivos de nem todos terem ainda aderido ou se convertido. É um processo. Por isso a importância na igreja doméstica de uma família, educar na fé, acompanhar, mas a realidade é outra. Quantos casais em processo de separação ou que já romperam com aliança com Deus, e os filhos vão sofrendo as consequências também disso. Famílias desestruturadas. E isto tem de acarretar uma série de problemas. E uma criança e um jovem, ele está em processo de desenvolvimento não só intelectual, cognitivo, mas é preciso também ali a participação da fé, da salvação de Deus, através de uma catequese madura, consciente. E quando Jesus escolhe os 12, ele orienta, ensina, educa, envia, dá poderes sobrenaturais, que hoje é conferido na igreja através dos sacramentos. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1420, nos fala que pelos sacramentos da iniciação à vida cristã, ou seja, o batismo, a Eucaristia, a Crisma, a pessoa humana recebe a vida nova em Cristo. Esta vida nova, a semente de eternidade, que é implantada em nosso coração, em nossa vida. No entanto, diz também o Catecismo, neste mesmo número, que pode ser enfraquecida e até perdida pelo pecado. Então, a importância que é a gente atualizar o batismo. De que modo? Quando a gente vai buscar a confissão, o arrependimento sincero, esta busca de conversão que deve ser constante para o perdão dos pecados. Infelizmente, muitos que não mais se arrependem enfraquecem na fé e abrem o coração a outras forças, até mesmo ocultas. Foi o que aconteceu com a vida de Judas Iscariotes, e diz o evangelista que Satanás entrou no seu coração porque ele já tinha perdido o foco. Não estava mais interessado em querer servir a Deus, mas ao dinheiro, à ganância. É o que acontece com muitas pessoas que não querem evoluir espiritualmente, até tiveram a experiência com Deus, mesmo batizado, fazendo parte da igreja, mas decidiram romper por causa de outros ideais. Pessoas até que se consagraram, seja padre, seja religioso, religiosa, ou um leigo mesmo consagrado. Quantas pessoas, por exemplo, que até se consagra a Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignion de Montfort, mas não vivem verdadeiramente os seus propósitos, nem rezam mais o Santo Terço, o Santo Rosário. Isto é consequência do pecado, onde as pessoas preferem outras coisas, sobretudo coisas do mundo, para satisfazer suas necessidades, para preencher seu vazio, e compactuam com a mentalidade do mundo, que é contrária à vontade de Deus.
Alguns até estão na igreja, mas a igreja não está dentro dele, dentro dela. Certamente dentro de você, dileto internauta, e eu preciso dizer isso, porque é uma realidade, não podemos tampar o sol com a peneira. Nem todos que se dizem católicos são católicos. Inclusive já existe pessoas, como eu já ouvi, dizer que são católicos de IBGE, já se consideram de fato diferentes. É a realidade do mundo. O mundo, repito, do ponto de vista de São João, no Evangelho de hoje, é o mundo do pecado, que age contrário à vontade de Deus. E muitos até dentro da igreja que não concordam com a doutrina, com os ensinamentos de Jesus, se revoltam até mesmo contra a igreja, mas estão ali. E às vezes até comungam, mas o pensamento é mundano, não é o pensamento de Cristo. Não se identifica com o Evangelho porque acha exigente, porque não deveria ser assim, mas de acordo com o que eles pensam ou acham. E desse modo a igreja é incompreendida por causa de sua missão profética. A igreja, quando compactua com poderes contrários ao Evangelho, ela é bem aceita, é acolhida. O povo, o mundo, por exemplo, acha bonito um padre popstar, um consagrado que vive como todo mundo. Eu digo aqui um padre porque eu sou sacerdote, eu corro risco, mas eu tenho que cultivar a graça de Deus. Mas o mundo quer de fato que a gente se adapte, à realidade do mundo. Mas eu poderia falar aqui de qualquer consagrado, mas não é nossa intenção, mas para dizer que todos nós estamos sujeitos ao erro, ao pecado, a cair, a se desviar. E é como diz o catecismo, esta graça de Deus em nós pode ser enfraquecida pelo pecado. Mas na hora que a igreja se posiciona criticamente e assume o risco do fermento do Evangelho, muitas vezes ela é criticada, ridicularizada. É o que acontece quando pessoas, homens ou mulheres, querem levar a sério o Evangelho, viver radicalmente, em contrapartida à lógica do mundo, são perseguidos, ridicularizados, zombados. Isto pode acontecer com você, dileto internauta, que tem buscado levar a sério, por exemplo, a proposta do Evangelho na universidade, e você é deixado ali de lado porque você é o beato, a beata da igreja, porque você não conversa as mesmas coisas que eles, você não conversa, por exemplo, imoralidade naquele grupo, você se distancia. Mas de algum modo também somos chamados a evangelizar, onde não é se calar, mas mostrar a face de Cristo, face de Deus em nossa vida através de nosso testemunho. A fé, ela nasce da pregação, e a conversão, ela nasce do anúncio do querigma. O que é o querigma? O anúncio de Jesus, da paixão, morte e ressurreição, da proposta do Evangelho, onde nós passamos muitas vezes por apertos, porque nós não podemos viver como o mundo. O mundo tem sentimentos de violência, de ódio, de ganância, de ciúme, um coração voltado não para as coisas de Deus. Isso é um perigo também para nós. Por isso, Jesus ressuscitado é luz, luz que ilumina a escuridão do mundo. São João Paulo II, de saudosa memória, nosso santo, que antes de ser eleito Papa, tinha dito: a que esta luz nos faça fortes e capazes de aceitar e amar a completa verdade de Cristo, de amá-la mais
quanto mais a contradiz o mundo. Assim sendo, amados irmãos e irmãs, nenhum cristão, nem a igreja podem seguir as modas ou os critérios do mundo. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer também, né? Alguns até dizem isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém, vai dizer São Paulo. Não é Jesus quem se deve de adaptar ao mundo em que vivemos. Somos nós que devemos transformar nossas vidas em Jesus. Se o Evangelho diz, e tem na Bíblia, por exemplo, não cometerás adultério. Então, você casado, por exemplo, não pode ter outra mulher, um amante, pular o muro. Mas alguns dizem o quê? Não, isso não tem problema não. Todo mundo faz. Então a mentalidade dessa está contra o mundo. Alguém que, por exemplo, aconselha, incentiva alguém a cometer aborto, ou um jovem que orienta outro a falar imoralidades, por exemplo, e assim por diante. Então, essa é a mentalidade do mundo. No entanto, caríssimos, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Isso nos faz pensar. Quando a nossa sociedade secularizada pede certas mudanças ou licenças aos cristãos e à igreja, simplesmente nos está pedindo que nos afastemos de Deus. No fundo é isso. E o cristão deve manter-se fiel a Cristo e à sua mensagem. Olha o que nos ensina São Irineu. Ele diz: Deus não tem necessidade de nada, mas o homem tem necessidade de estar em comunhão com Deus. E a glória do homem está em perseverar e manter-se no serviço de Deus. Então, como dizia Monsenhor Jonas Abib, de saudosa memória, aguenta firme. Se você tem, de fato, feito uma experiência com Deus, está sentindo dificuldade ou até mesmo perseguido, aguenta firme. Não desanima. Porque esta fidelidade pode trazer muitas vezes a perseguição em nossas vidas. Se me perseguiram, perseguirão a vocês também. Versículo 20. Então, não devemos ter medo. Devemos temer, não buscar com suficiente desejo cumprir a vontade do Senhor. Aí sim, é o temor ao Senhor. Portanto, sejamos valentes. Proclamemos sem medo a Cristo ressuscitado, luz e alegria dos cristãos. Deixemos que o Espírito Santo nos transforme para sermos capazes de comunicar isto ao mundo. Embora saibamos que o mundo, as pessoas que estão no pecado, que vivem de qualquer modo, não estão nem aí, não estão interessadas em acolher Jesus, sua proposta, se comprometer na igreja, mas nós que uma vez fomos batizados e temos consciência disso, não devemos nos calar, nos fechar, mas ser luz para iluminar. E Jesus nos exorta a não se acomodar nem se admirar quando formos perseguidos, por procurar viver uma vida honesta e fiel a Deus, vivenciando o Evangelho. Ele mesmo nos explica: se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo por isso vos odeia. Veja só que interessante. Quando somos odiados pelo mundo, por causa de Cristo, devemos nos alegrar. O mundo tem uma mentalidade contrária a tudo quanto Jesus nos ensina. E nós nunca seremos bem acolhidos no mundo, se não agirmos como ele prega. Agora, se você age conforme todo mundo está querendo, para você não ser o bobo da turma, né? Aí você vai ir em contrapartida ao Evangelho. Quem não aceita Jesus vive na ignorância, não conhece o amor perfeito do Pai. Se queremos seguir a Jesus e sermos seus servos, temos que nos conscientizar de que também seremos perseguidos. Precisamos ter bem em mente que nunca seremos amados pelo mundo e não experimentaremos sua paz.
porque o mundo anda na contramão dos ensinamentos de Jesus. Mesmo sabendo disso, muitas vezes também esperamos receber muito do mundo. E quando somos bem-sucedidos nas coisas que logo passam, temos que nos contentar apenas com migalhas. Às vezes também não admitimos a existência da luta, da conquista, da perseguição, compreendendo que se somos de Deus, Ele tem a obrigação de tirar todos os obstáculos da nossa frente. Tenhamos cuidado. Deus nunca irá nos mostrar o caminho completo. Ele guia os nossos passos na medida em que enfrentamos os obstáculos. Por isso, Jesus mesmo nos avisou: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Nós estamos no mundo, porém não pertencemos a ele. Assim sendo, nunca poderemos nos amoldar a ele. Você entende? Há poucos dias nós tínhamos celebrado, por exemplo, Santo Atanásio, um bispo, um batalhador incansável contra das maiores heresias de todos os tempos. Um herético, por exemplo, o que é? É alguém que é batizado e que nega alguma coisa da fé. Alguém, por exemplo, um católico que diz: eu não acredito no inferno, eu não acredito no purgatório. Já é um herético. É alguém que está apartando da fé. E Santo Atanásio enfrentou muitas heresias no seu tempo, mas não desanimou. Diz que sofreu atrozes perseguições por causa dos inimigos da igreja, mas enfrentou com coragem, dignidade. Foi um dos maiores santos de toda a história, inclusive caluniado muitas e muitas vezes. Isso pode acontecer comigo, que sou padre, com você, leigo consagrado, com você, casado, e sobretudo quando queremos levar a sério o Evangelho. Porque o demônio não tira férias e ele quer dividir a igreja. Ele usa de pessoas, de situações, a fim de que a gente se desvie do caminho. Sejamos fortes, contemos com a graça de Deus, porque sem Ele não conseguiremos. Que a graça de Deus nos ajude a renunciar ao mal do mundo, a viver neste mundo, mas com o coração voltado para Deus. Que Deus te abençoe, um bom dia, um bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria, que Deus abençoe sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.